livro de Isaías, capítulo 40. Versículo 12, o texto vai estar também exposto. Aí, bom, Daniel, muda para mim, por favor, Daniel. O texto está aí? Aí, o texto está aí. Muito bem, irmãos. Isaías, capítulo 40, versículo 12. Peço que você acompanhe a leitura. A palavra do Senhor nos diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outros reinos em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Senhor, obrigado por essa manhã, abençoa-nos na nossa aula, para que aprendamos mais ao Senhor. Rogamos também pelo ministério infantil, Senhor Deus, para que seja ministrado ao coração daquelas crianças o evangelho da graça, o evangelho que salva e transforma vidas, Senhor Deus. Que nós aqui aprendamos cada vez mais sobre a sua soberania, o teu cuidado e o teu amor, Senhor Deus. Fala ao nosso coração. Rogamos a iluminação do teu Espírito, Senhor Deus, para que entendamos a tua palavra. Nós rogamos, Senhor Deus, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 40, desculpa, aquele Salmo 40, não, Isaías 40, né? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, ou como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Assim é diante do Senhor os povos, né? Isso é interessante para nós sabermos, quando nós estudamos a história, como Deus vai conduzindo a história, de forma a mostrar para nós o controle dele sobre tudo, sobre todas as coisas. Queridos, Deus não perde o controle de nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora nós vamos olhar para um império, o Império Grego. Qual o nome que aparece no Império Grego que faz você lembrar na hora? Faraó, não é isso? Não, Faraó não. Alexandre o Grande, o conquistador. Então, quando a gente olha para o Império Grego, fala assim, que grandeza de Alexandre. Realmente, ele foi um conquistador. Nós vamos ver ali, o mapa vai mostrar a caminhada de Alexandre, como ele cresceu, como o Império Grego, na verdade, expandiu. Período helenístico, esse é o nome, né? Período helenístico, na época de Alexandre o Grande, né? Como as conquistas foram majestosas, o intuito de Alexandre em fazer com que a cultura grega fosse conhecida por todos, e teve sucesso nisso. Eu estou aqui hoje a matemática, né? O Pitágoras, pensamento dos filósofos, você já ouviu falar, por mais que a gente às vezes não entenda muito bem, mas de Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Oi? Arquimedes, né? Tem uns nomes assim para você colocar nos filhos, né? Você coloca assim e tal. Você começa a olhar e fala assim, uns nomes estranhos. Pastor, eu não entendo muito bem, mas já ouvi falar deles. Pois é. Mas interessante, queridos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Cita o versículo onde Aristóteles está sendo citado na Bíblia. E Sócrates?
Platão? Não tem? Mas não foram os grandes filósofos? Diante de Deus não há grande, queridos. Isaías 40:12. O que são as nações? Alguém defina, baseado no versículo aí sublinhado. O que são as nações? Pinguinho de água. Esse é o tamanho do nosso Deus. É por isso que quando nós olhamos a soberania de Deus, controle de Deus, é esse Deus que nós estamos servindo. Por isso quando alguém, eu falo para você, a conversão, essa pessoa foi convertida a Cristo, ela serve a Deus, é esse Deus que tem o controle de tudo, irmãos. Que olha para uma nação e fala assim, como um pó, como um pingo de água que cai de um balde. Esse é o nosso Deus. Essa é a grandeza de Deus que nós vamos olhar na sequência do nossa meditação com relação ao império, né? As perguntas que são feitas ali do início, né? Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu a terça parte de uma efa o pó da terra? Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi o conselheiro do Senhor? Quem o ensinou? Qual que é a resposta? Quem ensinou a Deus a isso? Isso é majestade. Isso é soberania. Interessante, nós vamos ver o período de Alexandre o Grande. Alguns colocam 12 anos, outros 11, alguns no máximo 14 anos de ascensão. Morreu. Deixou um legado? Sim. Legado grego. E, na verdade, não começou só com o Alexandre, né? Tiveram outros povos naquela região. Nós vamos olhar um pouco com mais cuidado. Nós vimos na semana passada vai funcionar aí, Daniel. Aí. Desconecta aí, Daniel, e conecta aí, porque senão eu vou ficar falando toda hora Daniel, né? Daniel, né? Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Aí, muito bem. Olha lá. Então foi revelado. Ah, tá sem bateria aqui, Daniel. Já gripe o Daniel. Aí, acho que tem bateria lá. Muito bem. Então foi revelado a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse a Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel está fazendo uma oração, está bendizendo a Deus depois de que momento? O que está acontecendo aqui? Oi? O rei manda matar todos os sábios por não revelar o sonho. Que sonho? Sonho da estátua. Que rei? Rei da onde? Rei da Babilônia. Ele teve o sonho e ele não conseguiu interpretar aquele sonho. Pede aos sábios. Sábios não sabem interpretar o sonho. Inclusive ele não fala que sonho ele teve. E aí eles falam assim: só só alguém que não é daqui para poder interpretar isso. Só um Deus para poder interpretar isso. Como é que a gente vai saber? Se você não fala o sonho, então vocês estão me enganando. Mas aí, lá no reino, houve alguém que disse: tem um homem. Quem era esse homem? Daniel. Então Daniel agradece a Deus porque Deus revelou o sonho. Nesse sonho, o que mostra? O que deixa relatado? Resumindo, né? O que estava nesse sonho? Qual que é a interpretação do sonho? O futuro das nações. O que iria acontecer? O que iria acontecer? Que é o futuro das nações. Iria falar das nações. Não é isso?
Então vamos interpretar lá a estátua, que hoje a gente sabe que foi revelado. Então o que foi revelado lá? O que foi revelado? Uma estátua. Opa, cabeça era de ouro. Quem era essa cabeça de ouro? Pérsia, não é isso? Não. Grécia. Babilônia, isso aí, Babilônia. Pastor esqueceu aí, pastor? Não, estou exercitando. Então, ouro ali, cabeça de ouro era a Babilônia. Acontece que as demais partes da estátua não eram de ouro. Por quê? Porque isso deixava claro para Nabucodonosor que o reino dele teria um fim, teria um limite. Aí depois veio qual a parte? Isso, né? Peitoral ali, os membros, não é isso? Era o quê? Império Medo-Persa, não é isso? Medo-Persa. Depois, bronze. Quem era bronze? Não sei, pastor. A gente não chegou lá ainda. A gente vai chegar. É o império que iria, né? A Pérsia. Seria depois do Império Medo-Persa. Então, nós vimos aqui que é ele quem muda o tempo, é ele quem muda as estações, é ele quem remove reis, é ele quem estabelece reis. Olha a visão, como vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Isso é uma fala de Daniel ao rei. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Vai acontecer futuramente essa sucessão de reinos. Isso vai acontecer. Isso nós vimos que é soberania. Não é isso? Alguém lê a definição de soberania? Isso é soberania, queridos. Por isso que, às vezes, nós pensamos que nós temos o controle de algo e não temos o controle de nada. Essa doutrina aí de, eu determino, determina nada. Determina o quê? Nabucodonosor quis determinar lá, vamos fazer a estátua toda de ouro. Vai acabar o seu reino, não tem jeito. Deus está no controle. Então, soberania é isso, aquele que tem poder sobre tudo, né? Nós vimos semana passada. Vimos os impérios, a sucessão deles, né? E a gente associou aqui ao acontecimento, né? O Império Egípcio, que aparece, esse império grandioso lá na época do deserto. O Império Assírio, lá no Reino do Norte, o domínio do Reino do Norte, a gente associa Reino do Norte porque foi nesse período. Império Babilônico, Reino do Sul, porque foi a invasão e destruição de Jerusalém no Reino do Sul. Império Medo-Persa, porque foi o retorno do cativeiro, e aí eles retornam de lá no Império Medo-Persa. E vamos ver hoje, permitindo o Senhor, né? E depois o Império Romano. Muito bem, quando eu falo para você, vamos pensar em autoridade. Autoridade. Pensa no nome que aparece na sua cabeça. Império Egípcio. Faraó, não é isso? Autoridade lá. Era quem governava. Império Assírio. Oi? Sim, o imperador. Qual o nome dele? Sabia que o Assírio ia pegar, né? Ele começa com Sena e termina com Queribe. Isso, Senaqueribe, tá vendo? Você lembrou. Senaqueribe. Quis invadir lá na época de Ezequias, ele orou, Deus não permitiu que ele invadisse o Império Assírio. No Império Babilônico, Nabucodonosor, Império Persa, Ciro,
Teve Dario, nós vamos ver que Dario agora vai daqui a pouco da sequência, né, nas batalhas. O Xerxes, né? Então vai ter esses centros. Mas Ciro é o que você pensa. Império Grego. Alexandre o Grande, né? Então esses homens foram usados por Deus, né? Deus permitiu que eles tomassem o poder, permitiu sua autoridade, mas nada fugiu lá do Salmo 40. Deus continua no controle. É Deus quem muda estações. É Deus quem estabelece reis. Irmãos, quando nós vivemos assim a nossa vida, a gente consegue realmente depender do Senhor. Isso é depender do Senhor. É saber que Ele está no controle de tudo. De todas as coisas. Nada fugiu do controle do Senhor. Crente vive assim. Por isso que o desesperar não faz parte da vida cristã. Você ficar preocupado, sim, porque nós não conhecemos o futuro. Mas ansioso a ponto de querer adivinhar o futuro, sendo que o futuro você não tem o controle, não está certo. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? 1 Pedro 5,7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Então nós lançamos diante de Deus todas as nossas preocupações, aflições e angústias, sabendo que Ele cuida de nós. A gente descansa na soberania dele, queridos. Sabe quem eu consigo enxergar assim? Jesus. Jesus, queridos. Porque em todos os momentos queriam pegar Jesus em alguma coisa. Queriam acusar Jesus de alguma coisa. Mas Jesus seguia fazendo a vontade do Pai. Jesus seguia fazendo a vontade do Pai. Em todos os momentos. Para a gente aprender sobre soberania. Vamos continuar. Nós vimos aí que Daniel passa pelos reinados de Nabucodonosor, Belsazar, de Dario e lá no finalzinho, 3 anos de Ciro, né? Vimos a Babilônia, a Média aqui por causa de Dario, que é Medo, e Ciro o Persa, né? O Império Medo-Persa. Nós vimos lá os 400 anos de silêncio profético, como a gente utiliza ali, né? Para ser didático para nós. Vimos a profecia de Malaquias se cumprindo lá em Lucas 1,16, quando o anjo vai falar com Zacarias quem seria João Batista, né? Então nós vemos a profecia de Malaquias 3,1, final antes dos 400 anos, se cumprindo em João Batista, lá na vinda de João Batista, preparando o caminho para a chegada de Jesus. Olha o Império Grego aí, queridos. Jerusalém está aqui, ó. Olha, pastor, fica igualzinho aquele mapa que o senhor desenha na lousa. Pois é, perfeito, né? Igualzinho. Então Jerusalém está aqui. Queridos, tudo isso. Projeto de expansão de Alexandre o Grande. Olha lá. Tá vendo aqui? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Ele chegou aqui até perto da Índia aqui. Conta a história de que ele chegou perto da Índia e ele chorou porque não tinha mais lugar para conquistar. Interessante isso. Conta-nos a história do Alexandre o Grande. Olha lá. O período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico, helenístico, tudo isso dividido na história. Eu coloquei numa linha cronológica para a gente ter uma ideia. Olha que legal. Olha que interessante. Lias simultâneas. Estão acontecendo ao mesmo tempo. Certo? Então esse período de 2000 aqui é o período de Abraão. Ó. Período de 1000, lembra que a gente fez esse pensamento? O que estava acontecendo lá por volta de 1050, 1010, 970 em Jerusalém? Base da fé. 1050, 1010, 970. Reino Unido, né? 40 anos de Saul, 40 anos de Davi, 40 anos de Salomão. Olha lá. A história estava acontecendo. Período clássico aqui, o período helenístico aqui no finalzinho, ó. Lá em 338, as coisas estavam acontecendo aqui, ó. Aqui no finalzinho. Lembra da aplicação que nós fizemos? A coisa acontecendo em São José, a coisa acontecendo no Brasil e a coisa acontecendo no mundo. Isso é simultâneo. Às vezes a gente perde essa percepção. Parece que nós olhamos para a história da Bíblia e nada mais está acontecendo fora da Bíblia. Não, está acontecendo várias coisas. Por isso que vira e mexe vai aparecendo povos de outras nações e Deus alcançando esses povos. É a mesma coisa hoje. Só que hoje nós vamos olhar especificamente
para a Grécia, né? O nosso amigo aqui observando o período, ele ficou bem atento. Olha só, ele fez essa carinha que você fez assim. Interessante, não é isso? Muito bem, queridos. Eu disse a você que você tivesse um pouco mais de paciência, que agora vai ser algo mais histórico, tá bom? Mas vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Vamos lá. Agora a gente vai olhar para a Grécia em si. Vai aparecer Grécia antiga ali, a gente vai entender um pouquinho mais. Vamos lá. A gente não vai fazer o estudo da Grécia, porque, queridos, eu fui estudar sobre a Grécia. Gente, tem muita coisa acontecendo na Grécia. Muita coisa acontecendo na Grécia. E os povos vão se sucedendo, mas a Grécia me chamou a atenção em algo interessantíssimo. A Grécia, depois você vai ver no mapa, tinham 158 cidades-estado. Cidades-estados. É isso que eu estava. Cidades-estados. 158. Mas sabe o que é interessante? Vou falar uma coisa para você. Coincidência, eles não eram unidos. Eles não eram unidos. Se você falasse para um espartano, ele ia falar, eu sou espartano. Se você falasse para um ateniense, ele ia falar. Eles não falavam em si, nós somos helenos. Até citavam isso. Nós somos gregos, como uma unidade. Entendeu? Só para ficar um pouquinho mais claro para você, é como chegasse um paulista e falasse assim, sou paulista. Sou paulista. Se você falasse para um cearense, você é brasileiro? Não, sou cearense. Chegasse no Rio de Janeiro e falasse, você é brasileiro? Não, sou carioca. Sou fluminense. E aí você chegasse na Bahia, você é brasileiro? Não, sou baiano. Então, haviam vários lugares, importantíssimo isso, queridos, vários lugares onde, na lógica humana, se eles se unissem, fariam um grande império. Por que isso não aconteceu, queridos? Porque eu consigo ler com você Isaías 40. Porque eu consigo ler com você Daniel 2. Porque o Senhor controla. A Grécia cresceu no momento que ela tinha que crescer. A Grécia ela se levantou no momento que ela tinha que se levantar. Por exemplo, nós já vimos nas bases da fé Abacuque. Abacuque prega para quem? Isso, Abacuque prega para o reino do sul, lá para Judá. O que Abacuque diz? Que Deus está suscitando os caldeus. Deus está levantando os caldeus. Quem eram os caldeus? Os babilônios. Então Abacuque fala, Deus está levantando os babilônios. Queridos, a nação estava crescendo, assim de maneira espantosa. Sabe assim, puf. A Babilônia começa com Nabucodonosor, pai dele também, mas Nabucodonosor que deu aquele up, ó, né? Levantou aquele crescimento da Babilônia. O povo de Judá, quando ouve isso de Jeremias, não. Ouve isso de Abacuque, mas era um alerta do Senhor. Mesma coisa na Grécia. Eu estava estudando e falei assim, gente, como é interessante, né? Eles têm várias cidades, só que cada uma era independente. E nós vamos ver o problema que deu isso. Aqui são alguns povos que habitaram lá a Grécia. Os minóicos, os micênios, depois os dórios, os eólios, os aqueus e os jônios, aqui, ali por volta de 1200. Foram povos que foram, de alguma forma, agregando ao Império Grego, né? Seja culturalmente, seja na agricultura, seja politicamente, eles foram habitando e se sucedendo, né? Então isso por volta de 1200, 1400 decênios, 1500, é aqui, queridos, o surgimento da escrita. Por isso que eu falei, é muito detalhe, a gente não vai estudar a Grécia, né? Mas a escrita, né? Início, foram achados
foram achadas escritas dos fenícios bem parecida com a dos gregos. É dali que eles entendem que o idioma grego veio dali dos fenícios. Tudo nessa época. Não vamos entrar nesses detalhes, mas só para você saber que esses povos foram habitando. Só que eles foram habitando da seguinte forma: eles foram habitando e conquistando. Habitando e conquistando. Habitando e conquistando. Mas não de novo, não de maneira unida. O que foi acontecendo nesses momentos? Olha que interessante. As cidades, nesse período aqui. Atenas. Eu vou falar de Atenas, não? Parece Atenas na Bíblia? O que Paulo fala dos atenienses? Idólatras. Eles são acentuadamente, né, religiosos. Atos 17. Parece os atenienses. Irmãos, é uma bênção estudar a palavra do Senhor. Quando Paulo chega lá, no Areópago lá, o que ele vê? Oi? Estátuas, porque eram idólatras. Isso! Eles tinham várias estátuas de deuses, porque era característica da Grécia ser politeísta. Vários deuses. Mas tinha um altar ao Deus desconhecido, porque deve existir um Deus maior do que todos esses nossos. Veja, queridos. Atenas. Corinto, já ouviu falar de Corinto, não? Corinto. Esmirna, já ouviu falar de Esmirna? Lá no Apocalipse, falando sobre a igreja de Esmirna. Pastor, eu nunca ouvi por isso, irmãos. A Bíblia está lá. A Bíblia está lá. Por isso que a gente medita em torno da palavra, para a gente aprender. Esse período interbíblico, nós vamos entender esse surgimento, né? Da língua, da cultura, da filosofia, tudo acontecendo nesse período. Cidade de Atenas, Corinto, Mileto, Argos, Tebas, Esmirna e Esparta. A ideia da literatura, as artes, a própria filosofia, democracia ateniense, lá para o ano 500 mais ou menos, a ideia de democracia. Você sabe, democracia, cracia é governo, demo é demônio. Então, governo do demônio. Não, estou brincando, não é isso não, não é isso não. Demo é povo, né? Então, governo na mão do povo. Essa ideia começou lá na Grécia. Irmãos, olha. A medicina também. Hipócrates. Não me veio o nome agora, mas era quem diz que é o criador da medicina por observação, tratar a doença observando, né, a ideia da medicina. Também ali na época de Alexandre, aqui, que é esse período helenístico, as artes, né, a ciência, a arquitetura, escultura, pintura, tudo isso ali, né, nesse período helenístico. Para você ver que quando chega no Novo Testamento, né, já está difundida uma das coisas principais que a cultura grega faz herdar, que é o idioma. Por exemplo, se eu chego para você, diga, Hipócrates, exatamente. Se eu digo para você hello, o que eu disse? Oi, olá, né? Se eu dizer hi, ó. Agora se eu disser para você thank you, ou thank you, ó, o que eu disse? Mas isso não é português. Que idioma é esse? Você sabe? Você sabe. Por que você sabe? Difundiu, né? Pode chegar na China, no México, na França, no Brasil. Você vai falar thank you. Claro que a gente não vai generalizar, todo mundo sabe, não é isso. Mas, naturalmente, as pessoas vão saber algumas palavras, né? Isso aconteceu na Grécia. Agora, interessante nisso, queridos. O Novo Testamento é escrito em... Sabe qual foi um dos feitos de Alexandre, né, o Grande, ao difundir ali o helenismo? Nós vamos ver um pouquinho mais. Foi que a cultura grega, ela não tomou conta da cultura dos povos. Isso é interessante. Ela foi anexada à cultura dos povos. Então, por exemplo, os povos falavam
aramaico ali na época ali, o hebraico, mas falavam grego. Tinha o latim, mas o grego era conhecido. Então se alguém chegasse e falasse hello em grego, o pessoal ia entender. E aí o evangelho, a expansão das escrituras, acontecendo em todas as regiões para a qual Paulo passava. É isso, irmãos. Ah, pastor, então isso é que estava acontecendo? Pois é. Esse homem aqui, Filipe II, foi pai de Alexandre. Né? Alexandre ali, Magno, Alexandre o Grande, se tornará o Grande. Mas eu deixei sempre a linha do tempo aqui. Pra você não esquecer daquele quadro lá. Ah, pastor, eu decorei a sequência. Pois é. Então as coisas estão acontecendo aqui, ao mesmo tempo as coisas estão acontecendo aqui. É importante saber disso. Então, democracia, filosofia, ciência, matemática, arte, arquitetura, teatro, literatura, medicina, Jogos Olímpicos, né? Isso foi difundido na cultura grega. Dá uma olhada. Lembra que eu falei das cidades? Olha quantas cidades no Império, pensando na Grécia Antiga. Macedônia, Corinto, Esparta, Atenas e assim por diante. Essas regiões aqui, ó. Todas da Grécia Antiga. Tranquilo até aí? Opa. Exatamente. Né? Geograficamente aqui, né? Toda essa região aqui. Mas vamos lá, queridos. Cidades-estados independentes. 158 polis é a ideia de cidade-estado aí. Agora é o seguinte, queridos, nós vamos entender um pouquinho por que não se uniu ali, né? Cada cidade era como se ela se unisse em duas coisas, né? Ela se unia na cultura e na religião. E na língua, claro, evidentemente, né? Apesar que a Macedônia, depois a gente vai ver, a Macedônia falava um grego meio bárbaro, como eles dizem, né? Até havia não é certo preconceito, mas não era tão polido ali a Macedônia. Nós vamos ver isso lá ao norte, lá. Que a Macedônia vai ser algo muito importante para nós entendermos aqui no contexto da Grécia. Então, cada cidade mantendo a sua cultura, né? Meio que parecida, essa ideia politeísta, essa ideia da cultura grega, do conhecimento, essa questão de certa forma igual, por isso que eu coloquei igual ali, né? E também a sua religião, né? Então essas duas coisas meio que, de novo, não que todas faziam isso, mas geralmente isso era algo comum nas cidades-estados. Mas politicamente era diferente. Cada um tinha uma maneira de reger a sua cidade. E isso era característica grega. Então, por exemplo, Esparta, que é uma região muito conhecida, né, da Grécia Antiga, Esparta tinha uma maneira de reger a Esparta diferente de Atenas. Esparta era militar, né? Eles eram mais brutos, no bom sentido da palavra, nesse sentido, né? Mas Atenas já era mais do conhecimento. Olha só. Mais das artes, da filosofia, né? Então aquele filme 300, se você já assistiu, né? Isso é uma adaptação ali, na verdade, de um conto fictício ali, né? Mas a gente entender bem a batalha de Esparta contra o rei o Leônidas, né? Contra o rei Xerxes. Ali era interessante que Atenas e Esparta eles se aliam. Mas logo após a conquista, a derrota dos persas, eles se separam de novo. Isso é muito importante nós entendermos, porque as cidades-estado, então, dessa região, elas não se aliavam. Eram independentes de sua política, mas cultura e religiosamente eles tinham o mesmo conceito. Então, o que acontece? Diga. A maneira de administrar. Então, eles assim, por exemplo, Esparta achava que deveria ser desse jeito, como uma lei própria, usando a palavra do Senhor,
vai ser dessa forma aqui, entendeu? E as outras cidades gregas respeitavam isso, entendeu? Só que leis diferentes, o que dava? Conflito, queridos. Lembra lá dos micênios, depois os dórios, os eólios, cada um tentando, né, impor o seu jeito de governar, e aí dá conflito. Só que resumindo bem, né, porque nós, de novo, nós vamos estudar a Grécia em si, né, para a gente chegar no ponto que nós precisamos, isso dava conflito. Um dos conflitos mais conhecidos foi a Guerra do Peloponeso. Onde ficava o Peloponeso? Ficava aqui, ó. A ideia de dominar a outra região, sendo gregos, essa é a questão. Essa batalha aqui foi gigantesca. Essa batalha aqui, chamada de Guerra do Peloponeso, lá em 431, essa foi uma batalha grandiosa. Ora os atenienses, os espartanos ganhavam, ora os atenienses ganhavam. E ficava nessa batalha. Ficaram nessa batalha. De novo, é um conflito interno. É um conflito interno. Agora, Jesus disse que um reino dividido não subsiste, não é verdade? O que eu tenho falado com você com relação à divisão, irmãos? Não é? Porque nós temos que andar unidos. Primeiro, nós somos igreja do Senhor. E quem nos uniu foi o sangue de Cristo. Segundo, que divisão só serve para destruir. Aí imagina, sai ali o ateniense. Vou pegar aqui. Sai o ateniense e briga com o espartano. E aí aquela batalha. E vai, um ganha. Aí daqui a pouco passa um tempinho, o outro ganha. Tebas também entra nessa batalha. Ou seja, aquela briga interna entre as cidades e estados. O que acontece com o reino? Colapsa. Enfraquece. Os próprios gregos. Aí lembra da Macedônia? Lá ao norte? A Macedônia, que tinha aquele grego, né, bárbaro. A Macedônia falou assim, peraí, oportunidade. Já que Esparta enfraqueceu por causa de Atenas, Atenas enfraqueceu por causa de Esparta, Tebas também entrou nessa região aí, né? Tebas também entrou nesse conflito todo. A Grécia, lembra? Macedônios, apesar de serem gregos, eles enxergam a Grécia como a Grécia, precisamos dominar a Grécia. Mas eles são gregos. Mas nós vamos dominar a Grécia. Esse foi o pensamento dos macedônios. Não foi em si com Alexandre, foi com Filipe. O Filipe fala assim, peraí, a Esparta está enfraquecida, a Atenas está enfraquecida, Tebas está enfraquecida, essas regiões estão enfraquecidas. Nós chegamos lá e nós vamos dominar. Tem ali um exército dos macedônios, vamos atacar a região de toda a Grécia. E aí chega o Filipe. E o Filipe chega com um pensamento. Nós vamos conquistar a Grécia como um todo, mas nós vamos instituir a Pan-Helênica, né? Uma espécie de Pax Macedônia. Qual que era essa ideia? Olha, nós somos gregos, tá? Nós podemos até, né, ter ali os nossos conflitos, mas agora nós vamos unificar a nação. Ok? Nós somos agora, de uma maneira total, helenos. Ok? Então, você tem a sua política aí, a sua forma de governar, mas vamos nos unir. E ele diz que ele era muito astuto nisso, né? Nessa persuasão. Filipe, pai de Alexandre. Ele falou, então vamos unir. De novo, recapitular. Ambas cidades gregas. Ambas tendo a sua forma de governar independente. Cidades, estados. São independentes. Conflitando uma com a outra. O grande conflito lá no Peloponeso de Esparta com Atenas. Tebas entra também no meio. Ou seja, enfraquece o reino. Chega alguém, macedônio, mas grego, né? Não é macedônio? Vai olhar lá para um manauara, né? E vai falar assim, ele não é brasileiro? Você tem coragem de falar isso, não? Você chega para um gaúcho e fala, ele não é brasileiro? É um brasileiro.
Ou seja, Filipe é um macedônio, mas, espera aí, qual que é a ideia dele? Unificar. E ele quis tentar conquistar outras regiões, mas ele morreu cerca de 2 anos depois dessa tentativa. Está para o quadro aqui? Então lembra, conflito Esparta, conflito Atenas, Tebas aqui, essa cidade também, mas da Macedônia, lá em cima, vem alguém que vai fazer essa unificação, Filipe, pai de Alexandre o Grande. Então vamos unificar. Mas, como eu disse a você, ele morre 2 anos depois dessa intenção. E aí vem Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, filho de Filipe. Alguns colocam 18 anos, queridos. Mas 18 a 20 anos ele passa a reinar. Você acredita nisso? Sabe, não sei se tutor, mas alguém que Alexandre seguia, Aristóteles. E essa ideia do pai de Alexandre, Filipe, de falar, peraí, unificar. Unificar. Mesma cultura, mesma religião, mesma forma de governar. Sim, é isso mesmo, né? Eu estou aqui, uma afirmação diz que Alexandre queria, de alguma forma, ele entendia que aquilo era algo divino que ele fazia, né? A ideia de unificar o mundo numa cultura, olha aí, numa cultura grega. Olha que interessante, queridos. Então, criado ali Aristóteles, aquela ideia da filosofia, ele falou assim, peraí, essa ideia de unificar é boa. Nós vamos conquistar agora. E aí Alexandre o Grande vai conquistar. Olha só os territórios, queridos. Ele sai daqui em Grânicos e passa, queridos, as batalhas. Aqui em Issos, ele tem um conflito com Dario. Ele vence Dario aqui, mas Dario consegue fugir. E ele passa aqui em Tiro, fica 7 meses na região de Tiro, descendo ali para Jerusalém. Ele consegue conquistar Tiro. Depois desse cerco, ele entra em Tiro. Chega em Jerusalém. Conta-nos a história que Judas, o sumo sacerdote na época de Jerusalém, falou assim, não, nós não vamos brigar contra Dario. Alexandre fica bravo. Aí conta a história de que esse Judas teve uma visão, e aí que Deus falava com ele para ele deixar Alexandre entrar, inclusive abrir as portas da cidade e eles todos se aparamentar como um culto. Aí diz que Alexandre chega em Jerusalém, olha aquilo e fica maravilhado. Diz que ele até adora o Senhor ali em Jerusalém. Conta a história, né, sobre isso. E é interessante que ele passa a fazer com que Jerusalém não pague tributo na época de Alexandre. Olha que interessante, queridos. Não há perseguição em Jerusalém. Ele desce até o Egito. Essa região é muito importante. Já ouviu falar de Alexandria no Egito? Lugar do conhecimento, da biblioteca. Alexandria é muito importante aqui. Aí lá vai Alexandre, vai percorrer lá em Galgamela, né? Outra batalha também. Inclusive depois, Dario é morto pelos seus próprios soldados. E aí lá vai Alexandre, dominando Babilônia, aí aqui Suzã, Persépolis, e sobe tal, e vai indo ali, Dangan, e vai indo lá em cima, e tal, e chega aqui perto da Índia. Quando chega para seguir, os soldados falam assim, ô Alexandre, estão cansados. Há 8 anos nessas batalhas, todas aí vão voltar. E ele decide voltar junto com seus soldados. Mas chega na Babilônia, né? Alguns acham que foi envenenamento, outros acham que foi a malária, e aí ele adoece e morre. Queridos, de 334 a 323, olha que meteórico. Só que Alexandre consegue fazer com que todos esses conhecessem a cultura grega. Interessante, chega lá na Pérsia, ele faz um casamento, ele se casa até com mulher da Pérsia. Seus soldados também casam com mulheres da Pérsia, porque ele entendeu que fazia assim uma aliança, né, entre os povos. A intenção dele foi unificar. A intenção dele foi levar essa cultura grega para todos os povos.
foi instituindo cidades onde eram conquistadas. E aí o que acontece, queridos? Lá iriam os filósofos gregos. Lá estaria a literatura grega, tudo em grego. As pessoas olhando toda aquela beleza, né? Toda aquela estrutura, falaram, peraí, eu preciso aprender o grego. Pronto. Aí o idioma foi difundido. Alexandre o Grande, esse conquistador aqui, queridos. Então, na religião, politeísta. Na filosofia, os pensadores. E na política, a ideia do parlamento. A ideia da assembleia. Já ouviu falar em eclesia? Já ouviu falar essa palavra? Eclesia? Eclesia é assembleia. Sabe quando Pedro foi estava conversando com o Senhor falou assim, sobre esta, tu és Pedro, e sobre esta eclesia farei a minha igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra farei a minha eclesia. É isso, tá? Então, de novo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, está falando sobre ele mesmo, porque o próprio Pedro depois fala na primeira carta que ele é a pedra de ofensa, né? Então ele diz assim, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha assembleia. Então, a ideia de eclesia é igreja, é ajuntamento, assembleia. Então Jesus disse que a assembleia dele, o povo dele seria reunido. Essa é a ideia do ajuntamento. Na Grécia havia e essa é a definição de eclesia, chamados para fora. Eles iam para discutir as questões. Característica da Grécia é isso. Eles pensavam, eles gostavam de discutir sobre isso. Essa é a ideia do pensamento grego. Mais um passo aqui para a gente terminar. Então, a Grécia, ela era conhecida como Hélade, nome antigo, Hélade, que deriva o nome heleno. Então, o nome antigo da Grécia era Hélade. A ideia de helenizar não era fazer que todo mundo fosse helena. Não é isso, né? Mas todo mundo, de certa forma, fosse heleno, conhecedor da cultura grega. Essa é a ideia de helenizar, né? Helena, que é luz, reluzente, tocha. Tá vendo? Tá vendo que joia, né? Mas helenizar é fazer com que uma pessoa entenda o grego. Essa é a ideia do helenismo. As pessoas vão conhecer a cultura grega. As pessoas vão ser helenizadas. Essa era a ideia de Alexandre o Grande. Até aqui. História. Bastante história. Não é verdade, irmãos? Nós vamos ver. O período interbíblico vai nos levar à história. Mas é importante. Eu quero fazer pausadamente, né? Para nós entendermos qual é a ênfase do Império Grego. Daqui a pouco vai vir o Império Romano, né? O que o Império Grego tem tanta influência? Você vai ver que influência total. É como se Roma tivesse só o exército. Porque até os deuses gregos foram adotados pelos romanos com a mudança de nome. A forma de governar. Você já ouviu falar de democracia, não? Hoje, democracia? Lá a soma do não sei o que, do Pitágoras, que é difícil de entender o Pitágoras. Naquela época lá os gregos estavam... Veja a influência. Por que isso é importante? Porque Gálatas 4:4, vindo à plenitude do tempo, ele veio nascido de mulher, nascido sob a lei. O tempo estava preparado, o mundo, para a vinda de Jesus, queridos. Preparado. Culturalmente, religiosamente, politicamente, estava o mundo, linguisticamente, estava o mundo preparado para a chegada do Messias. Nada acontece por acaso, queridos. Agora, como diz Isaías 40, quem está no controle da história? O que são as nações? Você olha aqui e fala assim, pastor, mas nós fizemos um breve resumo do que foi a Grécia, grandiosa nesse sentido, né? Mas nós vamos ver esse conceito de filosofia adotado, esse conceito de religiosidade adotado, mas a gente precisava olhar esses pontos na cultura grega. Sim.
Então, lembra das cidades-estados? Cada uma tinha seu pensamento político. Alexandre não foi contra isso, mas ele falou, peraí pessoal, fraseando a frase dele, nós somos amigos, vamos nos unir. Um exemplo, tá? Olha Esparta brigando com Atenas. Gente, só fez o mal. Agora vamos nós aqui, como gregos, como helenos, difundir a nossa cultura para o mundo. Aí passa a unificar toda a Grécia, não mais cidades separadas, mas todas elas unificadas, como uma só. É isso? Deu pra entender? Sim. Sim. Entendi. Sim. Sim. Isso. Exatamente. Eu tive a oportunidade de visitar Cabo Verde. Cabo Verde tem 10 ilhas, mas a capital é praia. A capital né, não é praia, é o local praia. A cidade praia. Ela é a capital de toda Cabo Verde. Então aquelas ilhas todas, elas estão unificadas. Não é cada ilha independente. Na época da Grécia, Spartacus e cidade. Elas têm é mais ou menos isso que aconteceu mesmo. Ok, queridos? Mais alguma dúvida? Então vamos orar. Uf, é isso, irmãos. Império Grego de maneira rápida aí. Nós vamos continuar nesse período interbíblico. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de podermos pensar na história. Mas o que para nós, Senhor Deus, é fundamental é saber que o Senhor está no controle da história. O Senhor está no controle de todos aqueles que têm autoridade, assim como foi no passado. Os reinos foram sucedidos. Os reinos teve o seu auge e também teve a sua decadência. Em todos os momentos, o Senhor demonstrou a sua soberania, o teu cuidado, o teu amor, a sua disciplina e a sua justiça. Pai, como é bom servir a Ti, Senhor Deus. Saber que o Senhor está no controle de tudo na nossa vida. O Senhor tem o controle de tudo, Senhor Deus, e de todos, inclusive de nós mesmos. Obrigado pela misericórdia que o Senhor tem para conosco de fazer-nos entender a história da perspectiva do Senhor. Nos dê, Senhor Deus, cada vez mais entendimento para sabermos que nesse período interbíblico, ainda que não tivesse produção literária inspirada pelo Espírito Santo do Senhor, o Senhor demonstra a tua bondade e o teu cuidado para com os remanescentes que ali estavam, Senhor. Mais uma vez nós te agradecemos e te louvamos, Pai, por tudo que vimos e ouvimos. Que não só tome a nossa mente, mas também a soberania do Senhor tome o nosso coração, entendendo que o Senhor é sobre todas as coisas. Nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.